Olá, turma, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Tá? Dando então continuidade à nossa aula, né? Vamos começar hoje. A gente está ainda no assunto do recrutamento, né? Dos tipos de recrutamento. Deixa eu pegar meu computador a laser aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre recrutamento externo, tá ok? Na aula passada a gente falou do recrutamento interno, né? Então a aula de hoje a gente vai falar sobre o recrutamento externo, tá? Então é uma outra modalidade. Bom, aqui é aquele esquema o mais visto na história da ETEC, né? Eu confesso que eu achei que eu bolei isso daqui, eu não imaginei que eu fosse usar tanto. Mas enfim, é para vocês não se perderem, né? Pra gente saber então o que a gente tá falando, tá? Então surge a necessidade de contratação do pessoal, tá? E você pode fazer então um remanejamento ou promoção, né, interno, tá? O processo interno, que nós vimos na aula passada. A gente pode fazer então o cadastro reserva, chamar alguém no cadastro reserva. Acho que foi uma das primeiras aulas que a gente falou sobre esse assunto. Eu comecei, na verdade, falando do cadastro reserva, tá? Que na verdade é um recrutamento externo que você fez, tá? E que você montou lá um banco, tá? De candidatos, que esse banco é o cadastro reserva, tá? Mas na aula de hoje nós vamos falar então do processo de recrutamento e seleção externo, tá bom? Então a gente já falou desse daqui, e faltava então a gente falar mais especificamente do externo, tá bom? Que é o que nós vamos falar hoje. Bom, então vamos lá, né? Então o que é o recrutamento externo? Tá? O recrutamento externo, você vai chamar alguém de fora, né, da organização. Então o interno que a gente viu na aula passada, você chamou alguém interno, tá? Pode ser da mesma unidade, ou pode ser de unidades diferentes, pode ser de cidades diferentes, de estados diferentes, de países diferentes, mas era da mesma organização, tá? Então eu dei exemplo do Minerva, né, que é uma multinacional, dei exemplo acho que da Cutral, eu falei, né? Então isso é recrutamento interno, tá? Mesmo que seja uma empresa pequena, você pode fazer também o interno, tá? De um setor para o outro, tá bom? E nós falamos tudo isso lá passado. Então a diferença do interno para o externo é que no externo você está chamando então alguém de fora, tá? Que não pertencia à sua organização, tá? Então, a integração de um novo, tá? Colaborador. O interno, o colaborador já era da organização, tá? Não era uma pessoa nova. Novo que eu falo não é novo de idade, não. É novo de empresa, tá bom? Então, aqui você está chamando alguém de fora, novo, tá? Então vai aumentar o quadro de funcionários. Tá? No outro que a gente viu ano passada, a gente viu que a quantidade de funcionários continua a mesma, você só mudou eles de lugar, tá? Então esse aqui vai então o que vai aumentar o número de funcionários da empresa, tá? Porque está ingressando. O anúncio da vaga, né, deverá ser publicado com foco no público externo. Então nós vimos na aula passada que o interno se publicava lá no quadro de aviso perto do relógio de ponto, se publicava na intranet, né, que é uma área restrita que o funcionário da empresa tem que fazer login, né, para entrar, então só o funcionário tem acesso, tá? Então esse aqui é o oposto, tá? Esse aqui você tem que fazer o externo, público externo. Você tem que chamar então a atenção de pessoas que estão fora da organização. Então, como que você faz isso, né? Por canais de comunicação de longo alcance. Bom, então você pode publicar lá no quadro de aviso da empresa, tá? Que está fazendo recrutamento externo. Se algum colaborador souber de alguém que cumpre requisitos, ele vai avisar a pessoa, né? Para se inscrever no processo. Então não impede de você comunicar também internamente, mas o foco é, né, o público externo, tá bom? E quem dentro da empresa conhecer vai indicar, né? Vai falar para a pessoa se inscrever, tá? Mas o foco mesmo são canais de comunicação de longa distância, tá? Eu vou ter um slide que eu vou falar sobre isso. Já, né? Como que você faz? Pode ser feito então dentro da empresa. Então a empresa tem um departamento de RH lá dentro, bem estruturado. Então a própria empresa vai fazer o próprio processo de recrutamento, tá? E seleção. Tá bom? Então tem lá o gerente de RH, tem lá os analistas, o pessoal que é mesmo de dentro do departamento da empresa, tá? Que vão fazer o processo. Pode ser de um tipo. E tem agências, tá? Que são específicas para recrutamento e seleção.
tá bom? Agência, empresas que existem só para isso, tá? Com foco nesse tipo de atividade. Então você vai falar para a empresa, você geralmente tem um contrato com essa empresa, tá? E eles vão fazer todo o processo e vai te entregar já o candidato selecionado, né? Fala, toma, é fulano de tal que passou e tal, é esse daqui. E ela já vai encaminhar, ela vai fazer tudo ela mesma, tá? Vai entregar pronto. Que pode ser também uma área de atuação de vocês, né? Então agora vocês sabem que além do departamento de RH da empresa, vocês podem também trabalhar em agências de consultoria, tá? Em agências de recrutamento e seleção, tá bom? Então essas aqui são bem específicas da nossa área, são externas da empresa, tá? Que você contrata, como se fosse uma terceirização, tá bom? Vai trabalhar para a empresa, mas é uma outra empresa diferente. Ou pode ser um processo misto, né? Então é a mistureba. Então você tem aqui esse departamento de recrutamento na empresa, tá? Aquele que está fazendo o processo de recrutamento e seleção, mas nada impede que ele vai, às vezes, contratar alguém para ir ajudar, tá? Em alguma fase específica, tá bom? Então vamos supor que você trabalha na empresa, no departamento de RH. Aí uma das fases lá é exame, teste de personalidade, tá? O teste psicológico. Então a empresa fez o recrutamento, fez o anúncio da vaga, fez a triagem de currículos e resolve contratar então um psicólogo, tá? Externo, para vir fazer essa avaliação psicológica nos candidatos, tá? E de personalidade. Ele vai fazer só isso, tá? Não vai fazer mais nada. Então é um processo misto, tá? É o departamento de RH que fez, mas chamou uma pessoa de fora para ajudar em uma das fases, tá bom? Supondo que o RH, nesse caso, não tinha nenhum psicólogo disponível para fazer. E algumas empresas de anúncios de vagas também oferecem serviço de triagem, tá? Então você anuncia a sua vaga lá no vagas.com, tá? Ou na Cato. Eles têm alguns serviços de triagem, tá? Então você coloca lá, você filtra, sabe? Filtro. Você filtra lá, eu quero candidato só da região de Barretos. Então todo mundo que é de fora ele já corta, tá? Então, ou então você pode colocar lá testes, tá? De múltipla escolha para a pessoa fazer. Então, da pontuação tanto a tanto, passou, tá? Pontuação muito baixa já reprova, tá? Então tem mais essa facilidade, tá? Então são processos mistos, tá, ok? Geralmente esses mistos são para grandes empresas, tá? Pequenas empresas tentam se virar, né? Do jeito que pode. Aliás, mais especificamente, né? A Cato, tá? E o vagas.com e o LinkedIn, porque esses são pagos, né? Esse site da empresa tem que pagar para poder usar o serviço, não é barato, tá? Então tem isso também. Bom, então como que vou... assim, planejamento, tá? Olha, são bem dizer as mesmas coisas do interno, tá? Então você vai fazer análise de cargo, você vai ver quanto que é o valor disponível para contratação, tá? Então nós vimos lá na aula, acho que foi na aula passada, né? Que a somatória da remuneração, dos benefícios, dos impostos e tudo mais vai gerar um valor total que você vai ter com aquele funcionário. Tá? Então, você vê lá se a empresa tem condição de bancar isso. Então, os requisitos necessários nós já falamos, tá? Falamos de hard skills, de soft skills, que são habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Olha, você tem que fazer um cronograma da vaga, tá, ok? E, lógico, baseado nas fases do processo, tá? Então, você faz o cronograma, tá? Então, prazo de inscrição vai do dia tal ao dia tal, depois do dia tal ao dia tal. Análise de currículos, dia tal, entrevistas com o profissional de RH, tá? De tal a tal, né? Já está na terceira e na quarta fase, é isso? Entrevista com o gestor, tá? Na outra prova, prova prática, tá? De aptidão e por aí vai, tá? Então você desenha as fases do processo. Os custos com o processo, tá? Que não é com a contratação, com o salário, remuneração e benefício. Aqui é despesa, tá? Por exemplo, se você vai contratar a agência para fazer para você,
tá? Ela vai te cobrar um valor, tá bom? Se você vai anunciar isso num jornal, tá? Então tem a despesa aqui do anúncio do jornal, tá bom? E por aí vai, tá? Então você tem que relacionar isso também. Elaboração do anúncio da vaga, então você vai redigir o texto que você vai publicar, tá? É um anúncio. Prazo estimulado para a conclusão do processo, tá? Então você tem que dar uma resposta para a pessoa que está requerendo, né? Olha, o gerente que requereu, né? Então, esse processo aqui vai demorar mais ou menos de tanto a tantos dias para a gente concluir, tá? Então você dá uma previsão para a pessoa de quando que você vai conseguir trazer o candidato a trabalhar, tá bom? A requisição de contratação nesses casos é mais rigorosa, tá? Por que ela é rigorosa? Nós não falamos lá que vai aumentar o número de funcionários dentro da empresa? Se vai aumentar o número de funcionários, também vai aumentar, tá, a folha de pagamento, tá? Isso é uma despesa mensal. Quando você está fazendo recrutamento interno, então em tese você não aumentou nada, continuou a mesma coisa, você mudou as pessoas de lugar, o salário era o mesmo, tá? Ou no caso da promoção que a pessoa substituiu outro gerente, tá? Que entrou, ele ficou no lugar. Então não aumentou. Agora aqui ele vai aumentar, tá? Então geralmente tem-se um critério mais rigoroso, tá? Com relação à comprovação da necessidade, se realmente precisa disso, tá? E é por isso que normalmente faz primeiro o interno, tá? Depois faz o externo. Também tem essa questão. E a despesa com o processo de recrutamento e seleção, que no interno você não tinha tantos gastos como que você tem aqui, tá? Então, se lá você podia colar lá o papel no quadro de aviso do relógio de ponto, tá? Então aqui você tem que contratar uma empresa para fazer o anúncio da vaga. Bom, e onde então você faz esse anúncio, né? Quais tipos de fonte de recrutamento, tá? Então você pode colocar lá um anúncio no jornal, cartazes e panfletos, tá? Isso aqui você vai por dentro e fora da empresa, tá? Apresentação de funcionários. Então, você publicou isso aqui lá dentro, o funcionário traz alguém, né, que tem experiência no cargo, cumpre os requisitos e ele apresenta. Agências de empregos, tá? Então, isso aqui também nós já tínhamos falado. Anúncios em emissoras de rádio, serviços de alto-falante. Eu acho muito difícil serviço de alto-falante nesse caso, né? Passar um carro de som aí na rua, tá? Anunciando a vaga de emprego, mas pode ter. Tá? Às vezes, eu já vi muito a IPTV faz, tá? Eu não sei se é gratuito, se paga, mas eu já vi anúncio, tá, de vaga de emprego na IPTV, tá bom? Eu acho que nesse caso é o próprio Ministério do Trabalho que coloca, tá? Então tem lá o PAT lá, né? Como o Ministério do Trabalho tem interesse, lógico, que as pessoas sejam recontratadas para aumentar o número de empregados, tá? E para eles pararem de pagar o salário de desemprego para as pessoas. Então, às vezes, o próprio Ministério do Trabalho ele tem parcerias com alguns canais, igual que eu já vi na IPTV, que eles anunciam vagas. Bom, se de repente você tem algum estagiário que você quer contratar, ele não tem vínculo com a empresa, né? Você contrata. Contato com outras empresas, tá? Então, aqui tem... Você tem contatos com outras empresas, conhece outras pessoas do departamento de RH, você vai e se comunica com eles, né? Olha, estou precisando, né? Estou contratando. Interessante isso aqui no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social mais voltada para empresas, tá? Profissional, uma rede social profissional. Então lá você tem lá a sua rede lá de contatos, tá bom? Você pode publicar lá, compartilhar lá. Bom, que guardas mirim que às vezes são contratados, tá? Escolas técnicas, tá bom? Então às vezes a pessoa vem publicar vaga de emprego aqui na ETEC, né? Então sabe que a gente tem nós temos vários alunos que querem ingressar no mercado de trabalho. Às vezes tem um curso técnico que é voltado para a área. Então se eu estou precisando de contratar um auxiliar de recursos humanos, de RH, então eu sei que a ETEC tem o curso aqui. Então eu vou vir anunciar a vaga aqui, né, para os alunos, para ver se alguém interessa, né? Mão de obra temporária e internet. Esse aqui acho que vai ser o mais. Então hoje em dia a maioria dos processos são pela internet mesmo. Tá bom? Bom, quais são as vantagens, né, de você fazer esse tipo de recrutamento externo? Olha, quando novas pessoas entram na organização, tá? Então você permite aí a troca de experiências, tá?
Porque a pessoa já está vindo com uma bagagem, né? Então, às vezes a pessoa trabalhou em outros lugares, trabalhou em outras empresas, ela tem uma nova perspectiva, um jeito diferente de ver as coisas, ela vem com novas ideias, tá? Pode causar boas mudanças na organização, renova e enriquece a organização, tá? Então a pessoa já tem uma carga, tá, de conhecimento, de como é que fala? Me fugiu o nome. De experiência, né? Que a pessoa vai então trocar, né, na empresa, então vai dar uma oxigenada, tá? Renova e enriquece a organização. Não é necessário desfocar uma equipe para superar outra, tá? Então a gente já tinha falado disso da aula passada. Então quando você está fazendo interno, só mudou pessoas de lugar, tá? E pode ser que a equipe, ou o departamento, ou a unidade de onde você tirou aquela pessoa vai precisar de funcionário, tá? E você de todo jeito vai ter que fazer o recrutamento externo, tá? Porque o interno desfalcou ali, tá? Então a grande maioria das vezes vocês vão fazer na verdade os dois. Faz primeiro o interno, né, para valorizar a equipe que já está ali, tá? E depois você faz então o externo para você suprir todo mundo, né? Não ficar nenhuma equipe desfalcada. Dá mais destaque à organização, chama mais atenção. Porque quando você publica o anúncio da vaga, tá, em jornais e sai na televisão e tudo mais, você está publicando junto, né, o nome da empresa, tá? Então não deixa de ser uma estratégia também de marketing, né? E traz uma boa visão para a empresa, tá? Chama a atenção. Então a diferença de uma notícia que fala, olha, a empresa X demitiu, tá, do seu quadro de funcionários 50 colaboradores, tem uma repercussão. Olha, a empresa X está contratando novas, está com oferta de vagas, está contratando. Então tem um efeito, outro efeito, né? Então é diferente. Então uma coisa é a notícia que sai na mídia que a empresa está demitindo, está cortando funcionário, está mandando embora. Outra coisa é uma notícia que fala que a empresa está contratando, tá? Que está chamando gente para trabalhar. Então é uma visão diferente. Tá? Bom, e quais são as desvantagens, né? Então, nem tudo são flores. Então a gente já viu que demora mais para escolher o candidato, tá bom? Na maioria das vezes vai ter bem mais candidatos inscritos selecionados do que o processo interno, tá? Ele é mais caro, tá bom? Porque envolve despesa com agente de publicidade, às vezes você vai terceirizar, às vezes você vai chamar pessoas externas para te ajudar no processo. Então ele é mais caro do que o interno, tá? Isso aqui comparando com o recrutamento interno. Sabe-se menos sobre os candidatos em comparação ao recrutamento interno também. Porque quando você tem um funcionário de casa, faz 10 anos que trabalha lá, você já conhece o funcionário, você já sabe as habilidades dele, você já sabe o perfil dele, você já conhece o cara, tá? A pessoa que você nunca viu na vida, aí é mais difícil, né, de você conhecer. E tem muita gente que bisbilhota até Face e Insta, viu? Então, vocês tomam cuidado com o que vocês postam, o que vocês postam nas redes sociais, porque os recrutadores, eles veem isso também, tá? Principalmente os gerentes aí que vão trabalhar mais perto da pessoa, né? Eu já comentei com vocês, né? Então, por exemplo, se a vaga é para motorista, aí abre lá o Insta do sujeito, só tem ele com foto, com um copo na mão, tá aí tudo mais, e, né? Já é um pontinho a menos essa pessoa. Outra desvantagem, pode causar desmotivação dos colaboradores que esperavam por uma promoção. Então a gente já falou isso na aula passada, não adianta você promover a pessoa sem ela ter requisitos, tá? Então se a pessoa não tem requisitos, você tem que contratar, mas às vezes você frustra, né? Se a vaga era de gerente, né? Se a vaga era de algum líder, de chefe, de alguma coisa, tá? Então todo mundo que estava abaixo ali esperava que ocupar a vaga. Aí de repente chega uma pessoa de fora, né? Corta a vez deles e entra, tá? Mas infelizmente, né? Vai da necessidade, tá? Se aquela equipe não tinha ninguém que conseguia cumprir os requisitos para a vaga, que vocês acharam que não ia sair bem, não adianta promover só para não, como é que fala? Não desmotivar, né? Ou só para não criar conflito ali com os... infelizmente, se ninguém ali cumpriu os requisitos, tem que chamar mesmo de fora, tá? Mas sempre vai causar um certo desconforto aí no time que tá ali, tá bom?
Bom, galera, então é isso. Então na aula de hoje a gente viu o recrutamento externo, né? E então amanhã tem mais, né? Amanhã a gente se encontra por aí, tá ok? Então se alguém tiver alguma dúvida pode me perguntar. Estou disponível aí nas plataformas, tá ok? Então tenha uma ótima noite e bons estudos. Tchau, tchau.